E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso assunto de hoje é o 13º salário do INSS para aposentados. Esse 13º que será antecipado. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso jornalismo. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui. Doutora Marcela, essa medida faz parte de um pacote de estímulo à economia, é isso? Sim, é isso que a gente estava conversando. O que acontece? Tanto em 2020 como em 2021 foi adiantado o pagamento do 13º. Da mesma forma que nós vamos ter esse adiantamento agora, no início do ano, no primeiro semestre, e teremos também a liberação de até no valor de R$1.000 para quem tem saques, pode fazer saques do FGTS, tanto em contas ativas como inativas. É uma forma que tem de tentar aquecer o mercado. Agora, como será feito esse pagamento do 13º antecipado? Ele será feito de duas formas. Será feito, o primeiro pagamento vai ser para quem recebe um salário mínimo, 50%, e depois mais 50% para quem recebe também o salário mínimo. Só que serão duas listagens diferentes, uma para quem recebe salário mínimo e uma para quem recebe acima do salário mínimo. Agora, doutora Marcela, uma das dúvidas, o pessoal sempre fica desconfiado, né? Mas por que o governo está antecipando o pagamento do 13º salário? Ele está antecipando justamente em razão da pandemia e das restrições que foram colocadas até então. Porque por mais que alguns locais já tenham liberado o não uso de máscara, em vários locais, em várias cidades, ainda está sendo exigido o uso de máscara. Algumas pessoas não vacinaram, então é uma forma que o governo tem de fazer com que o mercado fique aquecido. Doutora Marcela, quando os aposentados e pensionistas começarão a receber esse adiantamento? Vai ser nesse primeiro semestre agora de 2022, primeira parcela, abril, segunda parcela, início de maio. 50%, tem algum desconto ou não? Não, sem desconto, metade do valor do benefício previdenciário em abril e a outra metade em maio, sem desconto. A gente está falando aqui do adiantamento do 13º, mas tem uma outra pulguinha atrás da orelha, né? Eu acho que de todos os aposentados e todos os pensionistas que estão nos assistindo nesse momento, que é com relação ao 14º salário do INSS. Esse benefício, doutor, ele pode sair ainda em 2022 ou já não há mais essa possibilidade? Existe a possibilidade, sim, Fábio. Inclusive, continua tramitando no plenário do Senado Nacional há um projeto de lei que seria o pagamento desse 14º salário, que também poderia ser retroativo a 2020 e a 2021 e esse ano 2022, que nós ainda nos encontramos em pandemia. Mas, por enquanto, o governo federal ainda não bateu o martelo e até segunda ordem a gente não sabe se vai ter ou não o 14º. E tem que tomar muito cuidado, né, Fábio? Porque nós estamos em ano eleitoral. A gente tem que também fazer uma meia-culpa, porque dependendo do que o governo fizer, a oposição pode entender como que seria uma pré-campanha. Mas acredito que não seja. Conforme a gente sempre está conversando, hoje de manhã eu concedi uma entrevista ao vivo para a rádio também falando sobre a necessidade que os aposentados e pensionistas têm de receber esse valor. Quantas famílias foram seguradas nas mãos pela renda dos aposentados e pensionistas? Então isso tem que ser pensado. Eles precisam entrar na conta do governo federal, tanto na revisão da vida toda como no pagamento do 14º salário. Como você disse, doutora, na sua fala aí, seguraram a família com a sua renda mensal. Muitos dos aposentados e pensionistas que estão nos assistindo nesse momento recebem apenas um salário mínimo. Nós estamos com a inflação lá em cima. Ao seu ver, você que é perita, né, sabe tudo sobre o direito previdenciário, pode haver um aumento extra para esses aposentados devido a essa inflação? Nas alturas, ou não há nenhuma possibilidade com relação a isso? Até segunda ordem, Fábio, não tem. Até mesmo porque nós tivemos o aumento do salário mínimo agora em janeiro de 2022. Sempre em janeiro tem o índice de correção do salário mínimo, ele sempre fica, do benefício previdenciário, ele sempre fica abaixo da correção do salário mínimo. Por isso que com o passar do tempo, o aposentado sempre me procura e fala: doutor, eu aposentei com tantos salários, eu estou recebendo 1,5, 2, por quê? É justamente isso. A correção não é a mesma. Então acaba que o aposentado e o pensionista, eles sempre saem perdendo. Quem dera que tivesse. A revisão da vida toda, ela seria uma possibilidade de aumento e melhorar um pouco com a vida de tantos aposentados e pensionistas Brasil afora. Doutora, você mesmo mencionou agora que muitos aposentados e pensionistas seguraram a família com sua renda nas mãos. Muitos desses aposentados que estão nos acompanhando nesse momento
recebem um salário mínimo. Vou te fazer uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos. Com a inflação lá nas alturas, há uma possibilidade de um aumento extra para esses aposentados que recebem apenas um salário mínimo ou isso é descartado? Fábio, isso seria um sonho para os aposentados e pensionistas Brasil afora, mas em janeiro nós já tivemos um aumento do salário mínimo e o índice de correção do benefício previdenciário ele sempre fica abaixo do índice de correção do salário mínimo, por isso que sempre, você deve escutar isso muito também, sempre tem um aposentado, um pensionista que me procura, doutora, eu aposentei com 5 salários, com 6 salários, eu estou recebendo 1,5, 2, por quê? Esse índice ele fica abaixo. O ideal seria realmente que nós tivéssemos o 14º referente a 2020, 2021, 2022 e que também fosse possível a revisão da vida toda. Por quê? A revisão da vida toda vai aumentar o valor do benefício do segurado. Vários segurados aposentados que recebem salário mínimo para quase 3 salários mínimos, praticamente vai dobrar, triplicar o valor do benefício e seria uma forma de manter o mercado aquecido. Infelizmente, até hoje, até o presente momento, não tem nada aprovado. Infelizmente. Doutora, chegou até a nossa redação que os servidores do INSS entrarão de greve. Você convive diariamente lá no INSS com aposentadorias, com pedidos de benefícios. Essa informação procede e atrapalha o andamento desses processos? Então, vamos lá, Fábio. Itaúna já está saindo assim, ela já fica muito em desvantagem porque a nossa agência está funcionando de forma precária. Grande parte dos servidores aposentaram antes da reforma da Previdência, antes de novembro de 2019, e isso causou um déficit de servidores no INSS. O Sindicato dos Servidores Públicos do INSS soltou uma nota solicitando que os servidores permanecessem em greve no dia 23, 24 e 25 desse mês, justamente para dar um susto no governo federal e realmente ter um aumento no valor do seu salário. Mas, até segunda ordem, iria ficar a cargo do servidor do INSS se ele iria ou não entrar em greve. E se vai interferir? Lógico que interfere. A nossa lista de processos aguardando entendimento, aguardando julgamento, aguardando análise, ela é gigante. E o de perícias, então? São números estratosféricos. Nós não temos noção de como o INSS, a Autarquia Previdência Social e Instituto Nacional de Seguridade Social está em defasagem com os servidores. Agora, doutora, eu reservei esse finalzinho aqui do nosso bate-papo para te dar os parabéns por ter sido eleita como a presidente dos assuntos previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Itaúna. Parabéns. Sim, obrigada, Fábio. Eu tenho que agradecer principalmente a todos os meus clientes que confiam no meu trabalho, no meu estudo, na minha dedicação. Foi uma frase, inclusive, que eu postei ontem, que eu ouvi de um outro empresário também, falando que o sucesso, ele não admite preguiça. Não existe preguiça se você quer ser advogado, ainda mais advogado da seara previdenciária, onde a legislação muda todos os dias. Eu vivo e respiro a advocacia previdenciária de segunda a segunda e com muito prazer, porque eu sonhei muito, eu planejei, foram mais de 20 anos de planejamento para hoje estar onde eu estou, advogando e realizando um sonho todos os dias.